Bem-vindos ao Almanac Militar. Neste terceiro podcast, um podcast muito especial, traremos o relato do único brasileiro oficial capturado como prisioneiro pelos alemães, o capitão Emílio Varoli, do 11º Regimento de Infantaria. Varoli foi preso após um malogrado ataque ao Monte Castelo no dia 12 de dezembro de 1944, na localidade de Abetaia. Após ter sido capturado, foi levado a Albinelli e depois Parma e Mantova. Após 2 semanas, ele foi encaminhado para o seu destino final, a cidade alemã de Moosberg. Esse translado foi realizado por via férrea e quase terminou por ali mesmo, tendo em vista um ataque aéreo aliado à locomotiva. O referido campo ficava na região da Bavária, no sul da Alemanha. Tinha a denominação de Stalag VII. Ficava a poucos quilômetros ao norte da cidade de Munique, o berço do Partido Nacional Socialista. E como fonte deste nosso relato de hoje, o livro Depoimento de Oficiais da Reserva sobre a FEB, publicado em 1949, na sua 3ª edição. Este livro é composto pelo relato de diversos oficiais da então reserva sobre a Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Fique agora com o depoimento do Tenente Emílio Varoli. Hoje, tenente da reserva, eu nasci em São Paulo, em 1912, e eu era médico veterinário na minha vida civil. Comandei o pelotão do 11º Regimento de Infantaria na guerra. Fui condecorado com a Cruz de Combate de primeira classe, com a Bronze Star, com medalhas de campanha e de guerra do Brasil. Fui promovido a capitão ao retornar à reserva. Fui o único oficial de infantaria a ser capturado pelos alemães no 3º ataque ao Monte Castelo. Eu fui capturado no ataque de 12 de dezembro em Abetaia. Fui levado para uma das casas desse povoado, onde fui tratado com certa deferência, mesmo antes de ter me identificado como oficial. À noitinha, fizeram-me subir o Monte Castelo, obrigando-me a andar apesar do congelamento dos pés. Desnecessário é dizer o sofrimento que me causava aquela subida, que nada mais era que um arrastar miserável dos pés insensibilizados, logo seguido de uma queda na lama. Só mais tarde, entre os americanos que me explicaram o congelamento com todos os detalhes e seu tratamento, é que percebi que aquela caminhada me salvara os pés, restabelecendo paulatinamente a circulação. Chegados ao comando da companhia, situada a uns 10 metros abaixo do solo, no cume do morrote, encontrei 6 soldados do 1º Regimento de Infantaria, que também haviam sido capturados naquele dia. Fui recebido amigavelmente pelo capitão alemão, que se achava com um oficial médico atendendo aos feridos alemães. Ofereceram-me um pouco de conhaque e puseram-se a conversar comigo em inglês. A um dado momento, o capitão diz-me: "Francamente, vocês brasileiros ou são loucos ou muito bravos. Nunca vi ninguém avançar sobre metralhadoras e posições bem defendidas com tanto desprezo pela vida." Respondi o capitão: "Capitão, nós cumprimos as ordens recebidas." O alemão continua: "Eu sei disso, mas a tropa brasileira perdeu no ataque de hoje uma centena de homens entre mortos e feridos. Na verdade, foram 145 baixas. Contra 5 mortos e 13 feridos nossos." Eu respondi: "Capitão, os brasileiros não fogem à luta, haja o que houver." "Vocês são os verdadeiros diabos, na minha opinião. Depois do soldado alemão, que é incontestavelmente o melhor do mundo, os brasileiros e os russos são os melhores guerreiros que eu já vi." "Essa é sua opinião, mas não a minha, capitão." Em seguida, o capitão pediu uma identificação e avisou-me que nessa mesma noite eu deveria ser encaminhado ao comando do regimento, no outro lado do Monte Castelo. Despedimos-nos e, juntamente com os 6 brasileiros, retomei a subida. Seriam umas 3 horas da madrugada, mais ou menos, quando chegamos ao posto de comando do regimento, situado em Pavolo Sul Frignano, onde fomos alojados num estábulo. De manhã, fomos acordados por um alemão que falava o português corretamente e que contou ter vivido em Santa Catarina durante uns 12 anos.
Avisou-nos que iríamos à presença do comandante do regimento e deu-nos instruções sobre como devíamos portar-nos diante dele. Foi somente aí que pude observar bem os meus companheiros de prisão. Um terceiro sargento, 2 cabos e 3 soldados. O sargento de cor parda parecia não gozar da estima de seus colegas, porém não tive oportunidade de esclarecer isso no momento, pois logo a seguir fomos levados ao comando e colocados em linha num corredor. Abre-se a porta e aparece o major, tipicamente prussiano, de cabelos grisalhos e cara fechada. Olhou-nos em silêncio e, ao deparar com um sargento, rosnou depreciativamente. "Hey, nigger!" Dirigiu-nos várias perguntas vagas por intermédio do intérprete e retirou-se. Logo depois, fui interrogado por um jovem tenente e o que me deixou estupefato foi notar que ele sabia coisas a respeito da FEB que eu absolutamente ignorava e que me pareciam verdadeiras. Procurei despistá-lo. Não sei se consegui. Fomos enviados em seguida a Albineri e posteriormente a Parma e Montova. Aqui pela primeira vez entrei num campo provisório, chamado de Dulag, pelos prisioneiros, com os cérebres armados farpados. Separado dos soldados, fui alojado num barracão amplo onde encontrei 2 majores, 4 capitães, 2 tenentes ingleses e canadenses e 4 tenentes americanos. Apresentei-me ao major encarregado, que chamarei de Jones, e ele apresentou-se aos outros oficiais. Entabulando conversa, verifiquei que, se até então tinha comido passavelmente, a partir desse momento devia aprender a apertar a cinta, pois a comida que nos serviam era escassa e resumia-se numa caneca de água quente com chicória, o café ersatz, pela manhã uma concha de sopa no almoço e 250 gramas de pão com um pedaço de salsicha ou queijo à tarde. Isso tinha como finalidade manter-nos num estado de subnutrição, quebrando assim toda a veleidade de resistência às ordens ou tentativas de fuga. Pelo que me era dado observar, os meus companheiros já tinham alguma prática da venalidade dos carcereiros, pois já tinham conseguido trocar várias bugigangas como relógios e outras coisas por alimentos. Como possuo alguns parentes em Mantova, procurei logo um jeito de fugir e abrigar-me junto deles até achar a oportunidade de atravessar as linhas. Estudando o lugar, vi que a saída era possível pelo lago de Mantova. Falei a respeito com o Major Jones, mas ele logo discordou, dizendo que assim que os alemães dessem pela minha fuga, vingar-se-iam nos que ficassem. Não mais discuti o assunto e fiquei aguardando uma oportunidade para fugir. No dia seguinte, pela manhã, recebemos ordens para embarcar, pois íamos ser removidos para um campo definitivo e aí pelas 9 horas saímos como forte escolta, passando pelas ruas de Mantova a caminho de uma estaçãozinha de subúrbio. Fomos embarcados, os oficiais, num vagão de transporte de animais, fechando no meio por uma rede de arame farpado e ocupamos uma das metades. O desconforto era imenso, pois não cabíamos todos sentados ao mesmo tempo naquele espaço exíguo e assim foi estabelecido um revezamento para sentar e deitar de 2 em 2 horas. Porém, o revezamento mais desagradável era o da caixa de necessidades, um caixão colocado a um canto com um tampo e sobre o qual um de nós devia ficar sentado devido à falta de espaço. Na outra metade do vagão iam 4 guardas armados até os dentes. Pouco antes da partida do trem, ouvimos uma gritaria ao longo da composição até que o sargento chegou à altura do nosso vagão. "Tirem as botinas e joguem-nas para cá", gritou ele. Nós fingimos não tê-lo ouvido ou entendido. O homenzinho ficou rubro de cólera. "Joguem as botinas", já disse, "senão eu vou aí tirá-las à força." Ninguém respondeu. O sargento subiu no vagão e começou a dirigir-nos impropérios e ameaças apocalípticas. Então o Major Jones dirigiu-se a um capitão do nosso grupo que falava corretamente o alemão. "Diga a esse idiota que ele está se dirigindo a oficiais e que nenhum de nós tirará as botinas." Enquanto isso, nós revidávamos as gentilezas do bruto em várias línguas. O recado foi transmitido na íntegra e o homem desceu, furibundo, voltando daí a pouco com o capitão. Este dirigiu-se delicadamente ao major e disse-lhe: "Se os senhores me derem a palavra de honra de que não tentarão fugir, permitirei que conservem as botinas." O major respondeu-lhe que não dávamos a palavra pedida, pelo contrário, garantiu-lhe
que, se apresentasse a ocasião, fugiríamos incontinentalmente e que não tiraríamos as botinas. O capitão sorriu e, voltando-se para a guarda: se algum deles tentar fugir, atire para matar. E deu ordens de partida ao trem. Efetivamente, à tarde, no dia 24 de dezembro, após 4 dias de viagem, o comboio seguiu e logo parou em Moosburg, onde descemos. Fomos logo encaminhados a um imenso campo que soubemos ser o Stalag 7A. Logo após o portão, via-se uma espécie de arco de triunfo feito de madeira, no qual estavam esculpidas as figuras dos soldados das Nações Unidas, aprisionados e caminhando sob escolta por uma estrada onde havia uma placa com os dizeres: "Para Berlim", e embaixo, em grandes caracteres: "Só assim é que chegarão a Berlim". Dirigimos-nos a um barracão amplo, onde ficamos amontoados no chão recoberto de palha, e aí permanecemos durante 6 dias de quarentena. Finalmente, no dia 31 de dezembro, somos enviados a um grande salão e obrigados a tirar toda a roupa, que foi revistada minuciosamente. A seguir, passamos para uma sala de banhos, enquanto nossa roupa era esterilizada em vapor. Foi o primeiro banho que tomei desde 10 de dezembro e passariam mais de 40 dias antes de receber outro. Depois do banho, em troca das carteiras de identidade, recebemos uma placa numerada. A partir desse momento, eu era o prisioneiro número 143.040 da Stalag 7A. Foi-nos então dado papel para que enviássemos uma mensagem à família por intermédio da Cruz Vermelha Internacional. Porém, o Major Jones nos fez notar que o impresso dizia que a mensagem seria irradiada na hora de propaganda que a Alemanha emitia para todos os países inimigos, e todos recusamos. Atravessando 5 cercas de arame farpado, chegamos a um barracão, situado bem no meio do campo, onde fomos apresentados ao Major Smith, encarregado dos prisioneiros, que designou as camas e o bloco. O bloco era uma turma de 4 ou 5 prisioneiros que recebiam, em bloco, tudo o que fosse distribuído, tal como rações alimentares, pacotes da Cruz Vermelha, cobertores, cigarros e etc. O regime de abundância alimentar era idêntico ao de Mantova, e não fora os pacotes da Cruz Vermelha, creio que poucos de nós teriam saído de lá com vida. O meu bloco era composto de um major, um capitão médico e um tenente das tropas de De Gaulle, e eu. O capitão parece que não gostou muito de mim e queixou-se ao major por terem me colocado no bloco. Respondi-lhe logo, em francês, que eu é que iria solicitar a mudança para outro bloco. Passada a surpresa, ele caiu em si e pediu 1000 desculpas pela grosseria, enquanto o major ria a bandeiras despregadas. Depois da refeição, encheram-me de perguntas sobre o Brasil. E foi então que comecei a notar o quanto o nosso país é um grande desconhecido. Surpreenderam-se ao saber que no Brasil o ensino da língua francesa é obrigatório nos ginásios, bem como muitas outras coisas das quais não se tinha a mínima noção. Para encurtar, tornamo-nos muito bons amigos, especialmente do major, dono de um bom humor inalterável. Começou então aquela vida monótona. Alvorada às 7, formatura às 7h30, água quente às 8, sopa às 11 e jantar às 5. A sopa consistia numa concha de água quente, onde nadavam algumas verduras e acidentalmente uma migalha de carne de cavalo. O único dia em que o menu melhorava era às quintas-feiras, quando recebíamos uma sopa de cevada com certa consistência. O assim chamado jantar constava de 200 gramas de pão de batatas, 300 gramas de batatas em estado próprio para serem jogadas fora e um pedacinho de queijo ou salsicha. Se não fossem os pacotes da Cruz Vermelha, e muitos de nós estariam mortos de pura inanição, pois o cálculo de calorias alimentares fornecidas diariamente pela comida alemã mal atingia a de 600 calorias, segundo a avaliação feita pelos nossos próprios médicos. O barracão, onde fui alojado, era dividido em 2 partes pela cozinha, a qual era mantida só para representantes da potência protetora, a Suíça, e eles podiam ver que nós éramos bem tratados e dispunhamos de tudo. Em cada uma das metades alojava-se uma centena de homens. A princípio,
Não sei por que razão os alemães nos forneciam um pouco de carvão e lenha que eram utilizados na cozinha para aquecer a comida e fazer um pouco de chá, assim como na estufa do alojamento. O frio era terrível, chegando a 20 graus abaixo de zero. Mas como a cozinha e a estufa funcionando em breves períodos, ainda podíamos tolerar a temperatura, mantendo-nos na campa a maior parte do tempo. Eis que um dia alguns prisioneiros conseguiram fugir. Foi um Deus nos acuda. Os alemães, fazendo uma tremenda exibição de força, armados de metralhadoras portáteis e acompanhados de matilhas de dogs, nos puseram para fora dos alojamentos e ficamos ao ar livre expostos à neve que caía em abundância enquanto eles revistavam a barraca. Depois disso começou a chamada que se prolongou durante 1 hora. Conferência de números, soma, cochichos entre os encarregados da chamada. Nova chamada, nova conferência e novos cochichos. Afinal, o capitão alemão encarregado do serviço chamou o Major Smith e entabularam-se este curioso diálogo. Major, faltam 3 prisioneiros. Sim, respondeu o Major. Mas não pode faltar. Porém, a verdade é que estão faltando, retruca o Major. Mas não é possível que faltem prisioneiros, insistiu o capitão. O senhor não contou os prisioneiros que faltam? Não faltam 3? Aí está o fato. Aviso que enquanto não esclarecermos o seu paradeiro, vocês não voltarão para a barraca. Capitão, não tenho a mínima ideia a respeito. Depois de muitas confabulações entre os guardas, nós começamos a lançar-lhes impropérios e então nos permitiram que voltássemos aos alojamentos. A revista repetiu-se mais 2 vezes durante o dia e 1 vez pela madrugada, sempre com o mesmo aparato. Nos dias que se seguiram, continuou a importunação, mas aos poucos foram se acalmando e tudo voltou ao normal. Em fins de janeiro, soubemos que um forte contingente de aviadores deveria chegar a Moosburg e começou uma azáfama tremenda para preparar outros barracões destinados a alojá-los. Eram perto de 4.000 oficiais ingleses e alguns de infantaria que vinham do Stalag Luft III, em Sagan, no norte da Alemanha, evacuados diante do avanço russo naquele setor. Chegaram cansadíssimos e muitos doentes de tanto caminhar, pois o deslocamento foi efetuado todo a pé, por umas centenas de quilômetros, tendo sido embarcados num ponto próximo de Moosburg. A caminhada fora tão penosa que, segundo me contaram mais tarde alguns desses oficiais, os guardas que os escoltavam não aguentaram carregar suas próprias armas, tendo-as entregado aos próprios prisioneiros. Vinham comandados pelo coronel Goodrich, um dos oficiais mais enérgicos que jamais encontrei. A lufa-lufa era tremenda, pois os alojamentos tiveram que comportar 400 homens em lugar de 200, e todo o espaço disponível foi ocupado num abrir e fechar de olhos. Não havia outra solução, devido ao Stalag 7A ter recebido muitos prisioneiros evacuados de outros setores, abrigava naquela ocasião mais de 100.000 prisioneiros de todas as categorias e nações. Tornou-se, creio eu, o campo mais importante da Alemanha naquela ocasião. Eu postara-me junto à entrada para apreciar o movimento e quando regressei ao meu catre, uma surpresa me aguardava. O meu colchão estava repleto de cigarros, meias e outras coisas utilíssimas que os recém-chegados haviam deixado. Mal podia crer no que via e tratei logo de procurar os doadores para agradecer-lhes a gentileza. E fui travando conhecimento com um grupo de ótimos companheiros. Eram aviadores que haviam conhecido o Brasil na passagem quando de suas viagens da parte dos nossos patrícios do norte aproveitaram naquela ocasião para retribuí-las a um brasileiro. Daí por diante, o meu nome nas barracas passou a ser Brasil. 2 dias depois, o coronel Goodrich assumiu o comando dos prisioneiros e começaram várias modificações na distribuição interna e na organização dos grupos. Fiquei altamente surpreendido ao ter conhecimento do Estado-Maior do coronel Goodrich, que passou a controlar e proteger toda a nossa vida no campo. Logo, os americanos que encontravam em Mantova e eu fomos à presença do tenente-coronel X,
chefe de serviço de segurança, e aí começou a investigação de todos nós. Os meus companheiros tiveram que identificar-se por meio de outros oficiais, que já estavam fora de qualquer suspeita. Todos tinham companheiros que os identificaram. Quando percebi que o Coronel X ia passar a outro assunto, como eu não tivesse sido investigado, perguntei-lhe: Coronel, e eu? Ora, Brasil, você já foi investigado? Além do mais, os alemães não seriam tão ingênuos para colocar um pônei que chamasse tanta atenção. Passou a então falar-nos sobre a organização sumária do Estado-Maior, que constava de vários serviços, tais como segurança, informações, fuga, alimentação e outros que não me ocorrem à lembrança, e sobre as precauções que devíamos tomar. Era preciso tomar cuidado com o que disséssemos, pois os alemães costumavam introduzir fones, espiões disfarçados em prisioneiros entre os Kriegs, para saber o que se passava entre eles, e essas ocasiões de mudança de campo eram aproveitadas, devido à confusão e à mistura de vários grupos primitivos. Não devíamos fazer comentários sobre o boletim recebido diariamente da BBC. Só no dia da libertação é que vim saber que eles tinham conseguido introduzir no campo um aparelho completo de rádio que funcionou no forro da nossa barraca. Qualquer que fosse o serviço que alguns companheiros estivessem fazendo, devíamos bancar os 3 macacos, isto é, não ver, não ouvir e não falar. E muito menos fazer perguntas que, aliás, não seriam nem respondidas. Falou-nos, depois do serviço de fugas, se alguém se candidatasse a uma mudança de ares, devia apresentar suas credenciais e um plano aos oficiais para isto destacados. Se o plano fosse considerável viável, o oficial que ia fugir receberia mapas da região a atravessar, dinheiro, alimentos e uma carteira de identidade falsificada com habilidade até nos mínimos detalhes, além de endereços em várias cidades da Alemanha e da Áustria. Os mapas eram copiados de uma coleção que havia sido tomada por empréstimo no gabinete do comando alemão em Sagan. Estando tudo pronto, movimentava-se o plano. Quebrava-se uma porta ou danificava-se a instalação elétrica e lá vinha uma turma de soldados encarregados do conserto. Entre eles, já havia um, escalado para substituir o oficial e este, terminado o trabalho, saía com a turma. Uma vez nas barracas dos soldados, o sargento americano, que fazia parte do serviço de fuga, arranjava facilmente jeito de enviá-lo para trabalhar em Munique, Freising ou outro lugar qualquer, onde ele desapareceria. Neste momento cabe uma nota neste depoimento. Varoli era primeiro-tenente e, como todos os oficiais prisioneiros, era separado dos soldados como uma forma de retirar a liderança da tropa. Pela Convenção de Genebra, os oficiais não são obrigados a trabalhar, de forma que eles não saíam do campo como soldados empregados em trabalhos. Isto explica o porquê da necessidade de se disfarçar como soldado para iniciar uma fuga. Voltando ao depoimento, o serviço de informações funcionava perfeitamente. Todos os dias, às 11h30, postávamos sentinelas em todas as entradas e janelas, enquanto os encarregados do boletim nos liam o comunicado diário da BBC. Esse comunicado era distribuído aos encarregados-chefe de informação e registrado em código, um para cada encarregado, de modo que se os alemães apanhassem vários encarregados ao mesmo tempo, não podiam afirmar que aqueles documentos eram de natureza subversiva. Um dia, apesar da recomendação do Coronel X, pedi a um dos encarregados que me mostrasse o comunicado e ele satisfez a minha curiosidade. Creio que o sânscrito ou o persa seriam mais inteligíveis que aquele amontoado de palavras sem nexo. O serviço de cartografia, por sua vez, havia feito um mapa da Alemanha de uns 2 metros quadrados de papel, e desse modo acompanhávamos a marcha dos acontecimentos marcando as linhas das forças em combate. É lógico que essas linhas eram marcadas de acordo com um comunicado alemão, fornecido quase que diariamente, porém, durante meia hora por dia tínhamos o trabalho de corrigi-las com os dados da BBC. A princípio, os alemães não se importaram com o mapa, porém, depois de um certo tempo, começaram a desconfiar de algo e, numa daquelas arrancadas costumeiras, nos desalojaram, mando militar, e rasgaram o mapa. 3 dias depois, lá estava outro no lugar. Foi rasgado também. Passaram-se uns dias e outro apareceu. E outro ainda, mas desta vez pintado na própria parede. Aí os alemães desistiram. Foram incluídos no grupo americano e eu continuei na barraca do comando.
Cedo verificamos que com a chegada dos prisioneiros do Luft 3, a atitude dos alemães para conosco piorou consideravelmente, apesar da energia do coronel Goodrich, que, diga-se de passagem, não tinha medo de coisa alguma. Muitas vezes, soubemos por vias travessas das entrevistas tempestuosas que ele mantinha com o comandante do campo, chegando mesmo a ameaçá-lo de punição quando terminasse a guerra. A apuração da existência de um desvio de pacotes da Cruz Vermelha por parte dos responsáveis do campo provocou uma denúncia formal daquelas feita pelo coronel Goodrich ao representante da potência protetora, e que deu um resultado à vinda apressada de 3 generais alemães para averiguações. Correu então que o comandante do campo estava envolvido numa extensa rede de câmbio negro dos produtos contidos nos pacotes da Cruz Vermelha, e cuja origem a Gestapo até então não conseguira descobrir. Ao mesmo tempo, o coronel Goodrich exigiu que fosse distribuído um pacote semanal cada prisioneiro e não meio como se fizera até então. Como resposta, os alemães diminuíram ainda mais a ração que nos forneciam e, o que é pior, passaram a entregar os alimentos crus e de mais ínfima qualidade, ao mesmo tempo que suspendiam todo e qualquer fornecimento de carvão ou lenha. Evidentemente, não podíamos ingerir a comida crua, de modo que passamos a fazer fogo utilizando-nos de início de tábuas dos castres, deixando nestes um número mínimo suficiente para que não caíssemos sobre o vizinho de baixo durante o sono. Este material, como é bem de ver, durou pouco tempo. Logo, foram organizadas turmas para obter lenha de onde fosse possível. Estudadas as barracas, verificamos que eram feitas a meio metro acima do solo e tinham um soalho duplo. Era mais que evidente que na situação atual um dos assoalhos era supérfluo e passamos a desmontar o interior e distribuí-los equitativamente. O trabalho, penosíssimo, pois tínhamos que agir no porão gelado sem atrair a atenção dos guardas. Era feito por escalas. Essa mina durou algum tempo, porém também acabou. Passaram então a ser feitos estudos no forro e telhado. Postas as sentinelas, subiram alguns oficiais que na vida civil eram engenheiros construtores, a fim de calcularem quantas vigas e barrotes podiam ser retirados sem provocar o desabamento do telhado, e muitas vigas foram sendo utilizadas. A vida, apesar das dificuldades alimentares e do frio reinante, tomou um aspecto diferente em consequência das atividades dos americanos. Foram organizados cursos de línguas, mecânica, arqueologia e etc. E como vários companheiros estavam interessados em aprender português e espanhol, organizei várias turmas de alunos e assim nos entretínhamos utilmente. Eles a aprenderem ou aperfeiçoarem o espanhol ou português, e eu a praticar o inglês. Algum tempo depois, o meu amigo Rodney chamou-se e pediu-me para acompanhá-lo até o portão onde havia alguém que desejava falar comigo, e durante o trajeto deu-me a grata notícia de que lá estava um aviador da FAB. Corri para lá e deparei com o tenente Josino de Maia Assis, primeiro-tenente aviador abatido em 21 de janeiro de 1945 e que havia sido derrubado em combate. Abraçamo-nos e pusemos-nos a conversar durante 1 hora mais ou menos, matando a saudade que sentíamos do nosso linguajar. Finalmente, Josino teve que ir para sua barraca, que ficava algumas dezenas de metros mais adiante, e nos despedimos, contando encontrar-nos em breve. Josino dissera que junto com ele estava o tenente aviador Otto Correia Neto. Ele foi derrubado no dia 26 de março de 1945, também abatido na Itália. Travei conhecimento com esse companheiro poucos dias mais tarde, através da grade do arame. Com a aproximação da primavera, os exércitos aliados foram chegando cada vez mais perto de Moosburg, e, em princípios de abril, soubemos que Hitler havia dado ordens para remover todos os oficiais do Stalag 7A de Bergstadt, onde serviríamos de reféns na última batalha a ser travada. O comando americano organizou-nos então em companhias e batalhões para resistirmos a qualquer eventualidade. Poucos dias mais, e o comando aliado irradiava uma advertência ao comando alemão proibindo todo e qualquer deslocamento de prisioneiros de guerra sob pena de terríveis represálias. Correu logo a voz de que Hitler, furioso com isso, ordenara ao SS que fizesse uma limpeza no nosso campo,
tendo o Marechal Göring se oposto a isso, enviando apressadamente um contingente da Luftwaffe para garantir as nossas vidas. O fato é que em meados de abril as tropas da Reichswehr foram substituídas pelas da Luftwaffe. A manhã do dia 29 de abril raiava, prometendo um dia lindo. Às 9 horas, mais ou menos, um ratatá corta os ares, seguido de tiros esparsos de fuzil. Foi um corre-corre generalizado. Algumas balas passavam assoviando pelo campo. A 1 hora da tarde, um prisioneiro grita: "Olhem lá na torre da igreja, a bandeira americana." Neste momento, ele saiu correndo como um doido. Foi um delírio. Todos queriam subir nas barracas para vê-la mais perto. Muitos se abraçavam chorando, gritando, pulando. Enfim, um verdadeiro pandemônio. Mais uma vez agradecemos você por acompanhar mais esta edição, mais este podcast. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, não deixe de nos acompanhar. Até a próxima!